Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Luiz Henrique Bueno Villanova. Nascido em Porto Alegre, Luiz é arquiteto e urbanista pela Uniriter, fez pós-graduação em construções sustentáveis pela Unicid Green Building Council Brasil, é mestre em arquitetura e urbanismo pela Uniriter Mackenzie e doutorando em arquitetura no Propar da URGS. É sócio e coordenador da equipe de criação da Ideia 1 Arquitetura e membro do Council on Tall Buildings and Urban Habitat e The Skyscraper Center. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem nosso podcast. Bom, é isso aí, então. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado pela participação aí no podcast. Acho que vai ser um excelente bate-papo sobre o tema de verticalização. Muito obrigado aí pelo convite, Antony. Obrigado pelo poder participar aí desse podcast do Caos Planejado, que eu sempre acompanho de perto aí o blog por muitos anos, e agora acho que faz um ano e pouco que começou os podcasts, eu vira e mexe, tenho escutado com sempre assuntos bem relevantes assim para o tema, inclusive no intuito da verticalização, né, dos edifícios altos e tal, né, que são algo bem polêmico aqui no Brasil, né? Pois é, então é exatamente aí que, né, acho que vai girar boa parte da nossa conversa, né? É uma relação aí de amor por alguns, de ódio por outros, né? E eu queria abrir o nosso bate-papo te perguntando o seguinte, né? Por que tu decidiu estudar esse tema da verticalização? E fala um pouco sobre como, digamos assim, como foi a tua impressão até, né, entrando na academia, né, e começando a estudar esse tema, e que impressão tu teve em relação a outros estudos, né, que já estão aí ou que estão acontecendo sobre a verticalização no Brasil? Se é algo que está evoluído, se não está, né, se falta dados, enfim. Pergunta bem interessante, né, porque eu fiz faculdade de arquitetura, né? E eu entrei para arquitetura por causa dos edifícios altos, né? Tipo, foi uma coisa meio de paixão minha. Quando meu avô me levou lá em 1999, onde existiam as Torres Gêmeas ainda em Nova York, me levou para Nova York e eu me encantei por aquela cidade, assim, voltei decidido em querer fazer arquitetura para projetar edifícios altos, né? Claro, só fui poder realmente projetar um edifício alto no TFG, né? Que é o trabalho final de graduação, né, que foi um experimento em Porto Alegre, e é tão engraçado essa questão de edifícios altos e até que engloba, claro, né, edifícios altos, verticalização, que quando eu propus fazer esse trabalho final de graduação, todos os professores da banca, ali, os professores do TFG ficaram impressionados, assim, um arranha-céu, tem certeza disso? Tipo, parecendo que era uma coisa de louco, né, uma coisa completamente inexistente, né, do nosso mundo aqui perto, né? Mas fui lá, banquei, expliquei os motivos, criei toda uma construção em cima e fui super bem, né? Mas isso já traz um ponto desse aspecto o que é a verticalização, o que é o edifício alto, principalmente, existe no Brasil, é claro, mas principalmente até para nós aqui, porto-alegrenses, do que traz, né, essa palavra edifício alto, arranha-céu na nossa cidade, né? E enfim, já evoluindo, né, essa pauta. Tu comentou, né, que aqui em Porto Alegre, né, e eu concordo, né, a gente tem uma cidade que acabou por um lado, né, não se verticalizando tanto em altura, né, a gente tem pouquíssimos prédios altos, ou considerados altos na cidade, nada perto de ser um arranha-céu, eu diria, mas em muitos, eu já vi, eu acho que tem um ranking, se eu não me engano, é a FIPZAP que divulga, do nível de verticalização das cidades, e Porto Alegre normalmente está no topo dessa lista, né, ou entre as mais verticalizadas do Brasil. Tem alguma coisa a ver com o número de pessoas morando em apartamentos, alguma coisa assim? Sim, eu vi sobre essa reportagem, assim, até me impressionei. Cidade mais verticalizada do Brasil, uma palavra assim meio ambígua, né? Como assim mais verticalizada? Mas realmente, assim, acho que talvez por tanta restrição em altura, digamos assim, né? E tanto afastamentos, acabam sendo construídos mais edifícios pequenos e afastados um do outro do que outras cidades. Mas, e até conhecendo também São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, realmente, assim, Porto Alegre tem muito mais edifícios pequenos, gente morando em apartamento mesmo, que nessas cidades, assim, onde ainda predomina muitas casas, principalmente as informais, né, infelizmente, mais pro Nordeste e Norte do país, né. Então, explica para quem está ouvindo, né, o que é diferente da verticalização brasileira de outras cidades do mundo, né, e eu acho que tem um
uma confusão grande entre essa história, né, de densidade e verticalização, né, e essa característica assim, de ter edifícios menores, afastados, né, em relação, né, que é diferente de ter edifícios altos e próximos uns aos outros, né? Então, acho que dá um panorama geral, né, em relação a isso e né, na medida do possível, exemplificando como o contexto de algumas cidades brasileiras pode ser diferente de outros lugares. Isso até começa a englobar, né, uma parte que eu estou pesquisando agora do meu doutorado, né, que é a identidade do arranha-céu brasileiro, né? O que aconteceu e por que eu comecei a pesquisar isso? Vai vir a resposta da pergunta, mas trazendo um contexto, né? Pois no meu mestrado que eu realizei, eu pesquisei sobre como a tipologia do arranha-céu está modificando, ou que os estudiosos do tema veem ela no século XXI, né? Bem diferente do século XX. E no final dessa minha dissertação eu descobri que trazia aspectos de identidade, da cultura, contexto, e eu descobri que no Brasil já se produziu edificações em altura, como de fato elas deveriam ser, assim, porque a edificação em altura ela serve para botar gente para dentro do edifício em terrenos muito valiosos que tu precisa, que existe uma demanda gigante, né, para aquele terreno e tu precisa construir para cima para não usar tanto terreno urbano, né? Exatamente. E aí, ao longo da dissertação, né, no final da dissertação, com simulações e tal, eu vi que no Brasil, o Brasil já teve uma identidade e já teve essa tipologia de edificações altas que traziam essa densidade ou esse aspecto de, olha, a gente precisa botar gente aqui para dentro, a gente precisa botar gente para esse lugar, então a gente precisa construir em altura. Mas isso, ao longo do tempo, com planos diretores, com a implementação de planos diretores e trazendo características, né, de um urbanismo assim que estava mudando assim com novas percepções, né, que era o urbanismo moderno, né, e inclusive trazendo muitas semelhanças, assim, todas as cidades queriam ter um pouco de Brasília, né, que era aqueles edifícios soltos no lote, só que não se consegue fazer isso em lotes privados, né, porque lotes privados era só todos os moradores pensarem, vamos fechar, e não ficava aqueles grandes parques como é em Brasília, os edifícios soltos. E isso acabou gerando essa nova origem, né, de edificações altas no Brasil, né, que são edifícios paliteiros ou não, mas extremamente afastados uns dos outros, né, afastados das calçadas, afastados uns dos outros e afastados das calçadas principalmente, né. E com isso, esse valor do terreno, né, ele perdia essa características de realmente colocar bastante pessoas nesse lugar, né. E começou a se criar esses edifícios sem vidas, digamos assim. Claro, com gente morando lá, mas não com o potencial que ele poderia usufruir, né, daquele lugar, né. E é bem engraçado isso que a gente pega, assim, desse início da verticalização no Brasil, que começou com Rio de Janeiro, sendo a capital lá, com um edifício à noite lá, que é considerado o primeiro arranha-céu do Brasil. Aí direto já passa para São Paulo, né, a capital financeira, como ainda é hoje no Brasil, né, tendo o Martinelli, depois o Altino Arantes, os icônicos edifícios Itália, que daí já possui uma característica brasileira de identidade, né, o Mirante do Vale, mas com a implementação dos planos diretores que começaram na década de 60 em São Paulo, os mais altos construídos, o Mirante do Vale e o edifício Itália, eles se mantiveram no topo por muitos anos, principalmente o Mirante do Vale, né, que é o mais alto do Brasil até 2014, ele por mais de 40 anos se manteve o mais alto do Brasil e se parou, nenhum ultrapassou a altura dele. Mas já na década de 70 e 80, os edifícios mais altos construídos no país já não eram mais em São Paulo, eram no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E aí, por características de topografia, né, relevo, no Rio de Janeiro houve essa necessidade de continuar se concentrando as pessoas e construindo nos poucos espaços que existe para construir, né, em comparação a São Paulo, né, acabaram, e São Paulo já começou nessa fase que a gente estava comentando, de ter mais esses edifícios cheios de afastamentos, ocasionando o espraiamento, né, provavelmente a gente vai entrar nesse assunto, né. Mas, então, né, em relação a
essa mudança, né, de paradigma, né? Porque se a gente for ler alguns relatos, né, do início do século passado, me parece que a verticalização era bem-vinda, né? Havia até no Brasil assim esse ideário de progresso, né, e de atingir alturas e potenciais de engenharia que outros lugares não tinham atingido, né? Se a gente for pensar no próprio centro de São Paulo, né, digamos, na primeira metade do século passado, era algo, eu diria assim, impressionante, talvez até para padrões mundiais na época, né? E o que aconteceu, né? Porque tu citou aí, né, o caso de Brasília sendo um exemplo, digamos, de outro formato, né, de urbanização, a implementação de alguns planos diretores, mas eu imagino que isso também tenha vindo com uma possível mudança de percepção popular em relação ao arranha-céu e à verticalização, né? Eu não sei se na tua pesquisa tu identificou, né, algum outro motivo, ou quais motivos puderam levar a essa mudança, né? E talvez como que isso se relaciona com a percepção negativa da verticalização hoje em dia. Não, essa característica popular, digamos assim, né, cultural, digamos, que vem se tornando no Brasil, e eu posso citar aqui principalmente a nossa cidade de Porto Alegre, né? Eu acredito que vem muito por essa nova visão, dessa nova visão urbanística, né, de ter um edifício isolado no lote, onde os moradores vão ter vistas para todos os lados, não para os miolos das quadras, né? E também por algumas, não vou dizer errinhos, né, mas algumas condicionantes que as formatações, as leis urbanísticas possuíam antes, que tornaram alguns edifícios, algumas edificações meio claustrofóbicas ou com poucos afastamentos, que realmente não entravam iluminação e principalmente ventilação, né? Mas é engraçado, assim, porque outras cidades, mundo afora, eles continuam construindo dessa maneira, né? E isso, não sei, foi gerando, assim, porque eu não consigo encontrar algo popular, mas meio que cultural, que veio acontecendo ao longo desses, deixa eu ver, desde a década de 60 até agora, 60 anos, né? Que foi gerando esse paradigma dessa verticalização no Brasil, né? Mas se eu puder complementar, né? Eu acho que hoje em dia, né, muitas vezes quando se fala em verticalização, muita gente fala assim, então tu quer que a cidade vire um Balneário Camboriú, né? Acho que eu já ouvi pelo menos essa frase inúmeras vezes, né, como um exemplo negativo de verticalização, né? Mas e aí eu acho importante trazer para essa discussão, né, que Balneário Camboriú, apesar dos críticos, né, atrai, sei lá, 1 milhão de pessoas no verão, ou 2 milhões de pessoas no verão, ou algo do gênero, né? Que, assim, podem até criticar, né, o que aconteceu com a cidade, mas estão tomando a decisão, né, ou agindo no sentido de serem atraídos para aquela localidade, né? Seja no veraneio, né, ou seja no próprio dia a dia da cidade, que o meu entendimento agora tem muito mais vida própria do que antigamente, né? Então, acho que vale, e aí isso dito, né, comenta um pouco pra gente a respeito, né, de aonde estão surgindo, né, os edifícios altos no Brasil hoje, né, porque, assim, é até curioso, né, puxa, por que será que não é São Paulo e por que é Camboriú, né, ou alguma outra cidade, né, e como que isso, né, e como que isso pode estar atrelado à percepção da verticalização, né, em cada uma dessas localidades. Sim, tu tocou num ponto bastante polêmico, né, da verticalização brasileira, que está hoje concentrada em Balneário Camboriú, né, e como tu mesmo falou, é engraçado, né, porque a gente ouve críticas e críticas, mas continua todo verão indo 2 milhões de pessoas para aquele ponto, né, e imagina algo naquela região, tem que vá todo mundo para lá, mas imagina como fosse colocar 2 milhões de pessoas se não fossem todas aquelas quantidades de edifícios que há em Balneário, seria maior que Porto Alegre, o tamanho do território, né? Digamos assim, mas
Então, daí a partir da década de 70, ali, 80, que se concentrou muito no Rio de Janeiro, em 90 e nos anos 2000, essas edificações mais altas voltaram a ser em São Paulo. Só que essas novas edificações altas, elas não estavam mais no centro da cidade, como a gente via na década de 60 em São Paulo e na década de 70 e 80 no Rio de Janeiro, né? Essas novas edificações em altura, elas estavam já mais periféricas na cidade, assim, nas regiões da Zona Sul, lá de Berrini, da Ponte Estaiada, né, como até o Shopping Cidade de Jardim, foi o edifício mais alto construído, as torres, né, todas aquelas 5, 6 torres que tem no Shopping Jardim, foram o edifício mais alto construído nos anos entre 2000 e 2010 no país, né, e fora... Exatamente. É engraçado, né? Chega a ser engraçado. Fora todas as torres que tem ali na região da Faria Lima, da Berrini, foram todas construídas nessa época, assim. E tu vê que são torres altas ali, de 130, 140 metros, com estacionamentos, parques do lado, assim, para todo usufruir dessa quantidade de vagas que era necessária para fazer esses empreendimentos, né? Então eram terrenos gigantescos que possuíam esses edifícios, muito diferente da tipologia dos anos 60 e 70 ali de São Paulo e Rio de Janeiro. Aí, nos anos 2010 em diante, isso muda completamente a configuração, né? Passa a surgir principalmente 2 novas cidades nesse cenário, né, esses edifícios mais altos no Brasil. Uma delas é Goiânia, que por incrível que pareça, né, todo mundo fica espantado, mas Goiânia, por nossa zona central não possuir, né, regimes de índices de aproveitamento e as limitantes, condicionantes volumétricas não serem tão restritas, né? E até tu também já escreveu alguns artigos sobre o preço do metro quadrado em Goiânia, que chega a ser absurdamente baixo comparado às outras capitais brasileiras, né? E Balneário Camboriú passou a representar. Balneário Camboriú já era conhecida por suas edificações altas, mas passou a ter as mais altas do país, né? E provavelmente daqui a 5, 6 anos as 20 mais altas do país vão estar em Balneário Camboriú. Caramba, impressionante. Bom, sobre Balneário Camboriú, né, o que a gente estava falando, né, que realmente tem algo que atrai 2 milhões de pessoas lá para aquela praia, né, e eu tive a oportunidade de ir agora nos últimos 2 anos, 3 vezes lá. E é engraçado que, pelo menos as pessoas que eu conheci que moram lá, elas adoram morar lá e fazem tudo a pé, né. Claro que é uma situação diferente de uma cidade que vá morar todo mundo junto a todo tempo, por isso tem aquelas bases de estacionamento, né, que é para comportar as pessoas que vão passar o verão lá, mas a morfologia, né, não o caráter, não a arquitetura dos prédios, que pode ser meio questionável lá, mas a morfologia com lojas, com a proximidade das bases, pelo menos, frentes a calçadas, gera aquela sensação de cidade viva, de estar tudo próximo, né, e eu poderia até fazer uma comparação, assim, que geralmente chamam Balneário Camboriú a Dubai brasileira. Deve ser muito mais pelas as morfologias e os aspectos dos prédios. Mas olhando de cima, tem um ponto lá em Balneário que tu sobe no mirante e olha a cidade de cima, eu vejo ela até muito mais semelhante com os tipos de edifício de Hong Kong do que de Dubai, aqueles paliteiros, assim. Tu que conhece Dubai, Hong Kong, né? Não sei se é possível fazer essa comparação, né? Mas Hong Kong também é uma cidade que possui mais arranha-céus que Nova York, até, né? E o engraçado que 90% da população utiliza meio de transporte urbano, seja bicicleta, ônibus, metrô, em Hong Kong, ao invés do carro, né? E em Balneário as pessoas fazem tudo a pé, né? Porque realmente é próximo, né? E pode ser que talvez uma das condicionantes para essa total concentração, ela é o segundo menor município brasileiro, né? Por incrível que pareça, a região do município é bem pequena, né? Talvez por restrições nas outras praias que tem ao redor, se bem que agora já está expandindo ali para Itapema também, com edifícios altos, né? E Itajaí, alguma coisa, né? Mas mudou bastante, assim, a configuração. Em São Paulo, hoje em dia, está sendo construído um edifício mais alto do que o Mirante do Vale, né? E o Edifício Itália, mas uma região que provavelmente ninguém esperava, né? Que é o Tatuapé, né? Que fosse construído, de novo, morfologias que saíram do centro da cidade, da concentração da densidade, para ir para outros pontos, né? O que eu estou entendendo é que a gente pode ter formas de verticalização
verticalização completamente diferentes umas das outras. Tu falou assim, bom, a verticalização que acontece em Hong Kong, né, digamos assim, gera densidade, proximidade, né, uso de transporte coletivo, caminhabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, ter uma verticalização que a gente vê, ou tem visto, né, em cidades como a própria cidade de São Paulo, ou mesmo Porto Alegre, que não gera, aparentemente, nenhum dos dois, né? Não gera densidade, não gera caminhabilidade, né? Gera, digamos, esses condomínios fechados. E o Estadão, né, recentemente, essa semana, publicou aí uma reportagem sobre, né, esse polo de arranha-céus no Tatuapé, que talvez represente um pouco dessa parte, eu diria assim, negativa, nesse sentido de que, bom, talvez esses prédios não estejam aparecendo nas regiões, digamos, mais demandadas da cidade, né? Talvez eles não produzam essa vida na rua que a gente tanto fala aqui, né? Mas ao mesmo tempo, né? E aí eu não sei se tu já fez essa análise, né? O plano diretor de São Paulo mais recente, ele tenta assim fazer as pazes com o adensamento, né? Pelo menos parcialmente, né? Permitindo alguma verticalização nos chamados eixos de transporte, né? E alguns desses prédios que estão saindo do Tatuapé são nesses eixos. Mas esses edifícios que estão saindo em São Paulo, eles já são considerados arranha-céus, né? Eles assim, como que eles se comparam com, enfim, o que estão fazendo em Goiânia, o que se faz em Camboriú, né? E como é que tu avalia essa verticalização, né? Porque me parece, né, mais, pelo menos economicamente falando, né, parece, eu esperaria mais um arranha-céu saindo no meio dos jardins, digamos assim, né, que é uma região super bem localizada da cidade, do que no Tatuapé. É assim, para tu ver que essas restrições que o plano diretor causa, né? Provavelmente, se fosse liberado construindo jardins em São Paulo, estaria cheio de edificações altas, se não a mais alta da cidade, né? Porque o valor aquisitivo é bem alto lá, mano. Mas, pelo que eu vi e me aprofundei ali dessas edificações que estão construídas na Tatuapé, uma ainda foi aprovada no plano antigo de São Paulo, né? E é bizarro de ver que tu vê que aquela edificação, ela tem seus 150 metros de altura, 140 e poucos metros de altura, e o terreno dela poderia caber, provavelmente, se quisesse gerar densidade, mais 4 edificações daquele porte, daquele tamanho, digamos assim, né? Sem condicionante, iluminação, ventilação, mas com certeza caberia, né? Ela tem uma área de recuo muito, muito ampla ao redor dela, é isso? Muito ampla, é gigantesco a área de recuos dela, né? Claro, é a opção do construtor, do empreendedor, que respeitou lá as leis que possuíam, né? Mas realmente acaba não gerando essa caminhabilidade que a gente vê em cidades como Nova York, como Hong Kong, como eu escrevi no artigo recentemente de Vancouver, né? Esse outro, que daí será o mais alto, que é o Platina 220, se eu não me engano, vai ser uns 3, 4 metros, um pouco mais alto do Mirante do Vale, ele já está nessas condicionantes novas de São Paulo, né? De possuir a fruição pública, lojas no térreo, ser um mix de usos comercial, residencial, acho que já dá esse caráter mais contemporâneo. A gente fala contemporâneo, mas essas edificações eram feitas na década de 60, né? Então o terreno desse segundo edifício é menor do que o do primeiro? Eu não sei, não consigo ver se é menor, mas já vê uma edificação mais robusta, assim, digamos, no terreno, né? Como isso é muito perceptível em Goiânia, assim, que a gente já vê o edifício mais alto de Goiânia, que é o Orion, tu vê que existe uma certa robustez, assim, no terreno. Fica poucos gaps, assim, de afastamentos no terreno da edificação, né? Fala um pouco, né, um pouco mais sobre essa verticalização em Goiânia, né? Eu acho que é uma cidade pouco debatida, né, no meio do urbanismo brasileiro, né? Mas ela, apesar de ter essa característica relativamente incomum, essa legislação diferente, talvez, né, que permita esses edifícios. Né, além de ti, tem outros pesquisadores olhando para o que está acontecendo lá, né? Como é que isso tem sido avaliado? Sim, é um fato bastante recente, né? Tanto que eu participei de um colóquio, de um seminário no ano passado,
E também eles ficaram impressionados, assim, de Goiânia estar nessa digamos assim, topo, né, dos edifícios mais altos do Brasil, né. Mas eu consigo pensar dela que esse jeito de não possuir índices em determinadas regiões, ser muito mais uma questão volumétrica, tu respeitando alguns recursos, tu consegue construir, eu vejo muito, não vou, de certa forma, semelhante como a gente construía no passado, né, porque nossas edificações mais altas, mais icônicas, conhecidas, que daí que são as que todo mundo gosta, como o Edifício Itália, por exemplo, né, tu respeitava muito mais condicionantes morfológicos, assim, tipo, de respeito à largura da rua, ou certo escalonamento, né, o Edifício Itália não tem, porque ele pegou o eixo do Parque da República, mas eu vejo a Goiânia muito mais nesse sentido, né, do que essas regras rígidas que nos impuseram esse espraiamento e essa condição da verticalização no Brasil, né, que acaba sendo, eu estou para dizer, eu não conheço um outro país que existe essas condicionantes da verticalização brasileira, assim, porque até os nossos irmãos argentinos continuam construindo edificações de 15, 20 pavimentos, uma do lado da outra lá, e a cidade está lá, pujante. Buenos Aires é super concentrada. Tu também trabalha com projeto de arquitetura, né, com algumas aprovações de edificações, né, e um fator que eu vejo, né, acompanhando aí o mercado imobiliário, é que incorporadores buscam a consolidação de terrenos, né, lotes maiores, justamente para poderem fazer edificações em alturas maiores de forma mais econômica. E assim, até lendo, né, os parâmetros que deram origem à operação urbana da Faria Lima, né, não só, né, havia o próprio incentivo dos incorporadores, mas a operação urbana dava um bônus de potencial construtivo para quem consolidasse terrenos, né, para fazer esses grandes edifícios, né? E aí, olhando o resultado final da operação urbana da Faria Lima, né, que justamente tem esse monte de prédios altos super afastados, né, e gigantes, né, muito diferente, né, do que a gente vê no centro de São Paulo ou mesmo na Paulista, né, e eu queria que tu comentasse sobre isso, né, sobre, que talvez seja, né, outro fator que leve a essa visão negativa da verticalização, né, que são as incorporadoras, assim, comprando vários lotes para fazerem esses super edifícios, né, em alguns bairros que, né, se a gente for ver a própria composição de lotes anterior, é de lotes menores, edificações menores, né, e acabam destoando mais, né, na paisagem e tudo mais, mas que, assim, eu né, conversando com alguns incorporadores, me parece que o que se fala é que, bom, eu não consigo fazer um edifício eficiente ou econômico dentro das legislações num lote pequeno, né? E isso me parece praticamente um erro da legislação, né? No sentido de que a gente, né, um pequeno incorporador deveria conseguir, né, pegar um lote pequeno e fazer um predinho, né? E isso, às vezes, é inviável. Então, comenta, assim, do ponto de vista, assim, não só de quem está pesquisando, né, mas de quem já trabalhou com isso, e explica para quem está ouvindo, né, o que acontece, né, que tipo de incentivo um incorporador tem para fazer essa consolidação. Eu acho que vai muito no prol, assim, também do valor do terreno, né, porque num terreno pequeno, muitas vezes, tu não consegue colocar todo o índice necessário, o índice suportável, assim, que existe, né? Apesar de os índices serem baixos, né? Daí pega outras restrições como volumetria, né? Acaba gerando corredores maiores, por exemplo, mas eu vejo bem mais pelo preço do terreno, assim, que é mais plausível daí tu comprar vários terrenos para construir, né, essa torre mais eficiente, né, da região. Provavelmente, se não existisse tantas restrições nas áreas centrais da cidade, não ia ocorrer essa desconfiguração, assim, nessas zonas mais afastadas, né, que nem tu falou, né? Até por questão de, como é que o mesmo índice numa região perto da região central de São Paulo ou de Porto Alegre é o mesmo índice numa região a 10 quilômetros, né, do centro. Óbvio que o construtor vai tender a ir para essa parte de um terreno mais barato. Vamos gerar um novo espaço, um novo bairro, um novo
novo jeito nesse local, né? Acaba meio que, ao meu ver, acaba desconfigurando nesse sentido. Eu vejo mais a parte econômica mesmo, do valor do terreno. Quem não está acostumado com a incorporação, com o projeto, não... Eu demorei muito para me dar, assim, perceber isso, né? Porque tu falou assim, num terreno pequeno, o potencial construtivo não consegue nem... A pessoa não consegue nem chegar no potencial construtivo máximo do terreno, respeitando as restrições, as legislações que nele incidem, é isso? Sim, pode ser que isso... são várias condicionantes. Pode ser que isso aconteça, pode ser que o produto que o cliente deseje não é suportável naquele terreno, né? Existem vários condicionantes que podem levar a isso, né? Ou também por questões, não vale a pena fazer um prédio que vai ter, sei lá, 15 salas, é muito mais viavelmente econômico eu fazer um projeto que tenha 20, 30, sei lá, 100 salas, né? Ou apartamentos, ou coisas nesse sentido, né? Mas são restrições que ocorreram ao longo do tempo, né? Que buscam esse maior procura por terrenos mais afastados, né? Como é o caso que os edifícios de São Paulo foram mais para a periferia, em Porto Alegre mais para a terceira perimetral, provavelmente. Então, assim, pensando, né, olhando esses exemplos, né, seria assim, tem um incorporador, alguém querendo construir uma edificação que seja mais eficiente, buscando, né, essa consolidação de terrenos. Eles não conseguem fazer isso numa área central e eles acabam buscando terrenos, digamos, mais baratos, mais fáceis de consolidar. Seria isso? Acredito nisso, né? Acredito que é mais isso, assim, porque, se tu for pensar, as regiões centrais, elas são super bem servidas, né? Por que não construir lá? Porque os terrenos são extremamente caros e não vale a pena, né? A questão valor terreno e valor que tu pode construir não equivale, né? E devido a outras regiões, né? Por isso que se criam esses outros polos, né? Acredito eu. Mas se, sei lá, se nesse mesmo terreno da região central tivesse um potencial construtivo permitido 2, 3 vezes gigante ou infinito, aí faria sentido, porque aí a pessoa conseguiria verticalizar, utilizar um potencial máximo do terreno. Sim, com certeza. E se viabilizar. É nesse caminho, né? Viabilizar o negócio, né? Porque, poxa, o construtor não vai construir para dar prejuízo para ele, né, no terreno, né? Existe sua margem, né? Isso que eu vejo muito que aconteceu, né, com essas restrições impostas pelos planos ao longo dessas décadas que ocorreram. E a gente pega daí em condicionantes como daí Goiânia, de novo, que não existe tantas essas restrições, tu vê esse maior número de edificações concentradas, ou em Balneário, né? Balneário também tem muito de um fetiche, né, da praia, de ser o Dubai, vai muito por essa linha, né? Mas estão lá, vai 2 milhões de pessoas por veraneio para lá. E falando um pouco aí sobre as críticas, né? Porque eu acho que além dessa questão, né, de, a verticalização, de certa forma, assim, bem melhor feita, né, ou bem feita, ela permite essa densidade, ela permite essa vida na rua, né? Mas eu ainda vejo, né, algumas pessoas dizendo assim, mas a verticalização ela gera ilhas de calor, ela gera sombras no território, né? Ela gera, ela favorece o mercado imobiliário, né? Eu acho que tem esse discurso, ele é muito recorrente, né, nos críticos da verticalização. Como que tu avalia essas críticas? Essa questão da sombra, existem várias questões, assim, né, que tu tratou ali. Primeiro, das questões da sombra, eu vejo muito assim, casos de cidades europeias como Londres, né, que possui mais de 500 edifícios sendo construídos ou aprovados de 25 pavimentos, ou agora Toronto, que vai passar Chicago na quantidade de arranha-céus na cidade, né? Vai ser a segunda cidade do Ocidente com o maior número de arranha-céus. São cidades com invernos extremamente frios, e eles possuem edificações altas de 25 pavimentos, arranha-céus, sem afastamentos, um do lado do outro, e parece não haver esse paradigma da sombra e tal. E a gente, num país tropical, com calor infernal no verão, assim, em algumas localidades, tu constrói um edifício alto que gera uma sombra momentânea em algum certo ponto do dia, já é caso de protestos. E nesse caso, às vezes me parece assim, eu digo assim, principalmente nos casos de verticalização que ocorre próximo ao centro da cidade, né, de uma vontade de alguns moradores de ter uma vida
suburbana. Sim. Né, numa residência de baixa densidade, com jardim, com insolação máxima, inserida em um ambiente urbano, né, que pode ser considerado um paradoxo ou uma dicotomia em si próprio também, né? Sim, certo. Ou o mesmo caso de ter aquele edifício lá que a pessoa possui a vista da sacada e do outro lado da rua começa uma construção de um edifício, não importa o tamanho, mas que vá tapar a vista da pessoa. Mas que absurdo, construindo um edifício. Mas vem cá, teu edifício foi feito, teu edifício tá aí. Por que não se pode construir um outro edifício do outro lado da rua, né? Isso é vida de cidade, né? E até em outros quesitos até, eu citei ele Toronto, né? E eu tinha deixado aberto aqui, que eu fiz uma viagem recente para o Canadá, que agora já vai ser o segundo mais alto de Toronto, lá que está em construção, né, com um edifício de 300 metros de altura, 80 pavimentos, de um edifício de super alto luxo lá, tipo, acho que os apartamentos giram em torno de 300 a 400 metros quadrados, tem suas variações nas partes mais baixas, né, mas olha que interessante, né, são 80 andares, né, 400 unidades residenciais, 416 unidades residenciais, 314 vagas de carro e 530 de bicicletas, ou seja, é menos de um carro por unidade de apartamentos de altíssimo luxo, né? Isso no Brasil é completamente ao contrário, né? Ao contrário, tu vai ter em apartamentos de alto luxo de 3 a 4 vagas e vagas de bicicleta no edifício inteiro vão ser 20, né? Então existe umas diferenças bem grandes, assim, né? De conformação. Isso que Toronto tem 3 linhas de metrô, né? 4 linhas de metrô, se não me engano. Eles têm muitos os streetcars que passam, mas é visões bem diferentes, assim, né, da brasileira. Né? Mas aí alguém poderia olhar para esse edifício e dizer exatamente isso, né? Bom, isso está favorecendo o mercado imobiliário, uma elite que tem acesso a esses apartamentos de luxo, né? E assim, onde eu queria chegar ou te perguntar é o seguinte, né? Existem arranha-céus populares? E se não existem, por que não existem? Ou se já existiram no passado, né? Ou será que algum arranha-céu se transformou ao longo do tempo, né, em algo popular, né? Quais são os exemplos ao redor disso para a gente ver se alguma outra realidade é possível? Sim, eu acho que o maior desafio, fora as questões de identidade, sustentabilidade, cultura, né, de uma edificação em altura, nesse século, é trazer essa forma assim para ser, digamos, que nem tu citou, um arranha-céu mais popular, porque os arranha-céus produzidos ou em produção sempre foram para uma elite. E a gente vê o caso do que está acontecendo em Nova York, né, que são os bilionários dos arranha-céus, daquelas Slender Towers, né, que estão sendo feitas lá. Então, acredito que é o maior desafio. Mas existem outros, digamos, edificações, e até um caso que eu li, se não me engano, foi ontem, né, que eu fiquei bem feliz que está acontecendo, né, de um dos ícones de São Paulo, que é o Mirante do Vale, que sempre foi um edifício comercial, está se tornando, e estava abandonado, jogado às traças, assim, pouca utilização, está se tornando para apartamentos menores, né, para um edifício de uso residencial de apartamentos menores. Vai chegar a um caso de ser popular? Não sei, mas só o fato de estar se tornando edificações, esse uso residencial, né, de apartamentos super compactos no centro da cidade já me alegra, né, mas eu acho que é um desafio. Existe em Singapura lá edificações super altas, mais de 150 metros, que são do programa popular da cidade, mas não sei, daí é o governo que são questões diferentes, né, não é um incorporador construindo, né. Aí acho que, né, um ponto que dá para colocar aí bom, se o custo da terra é uma barreira para fornecer habitação acessível, né, por que não utilizar essa terra de forma mais intensa? E eu acho que o exemplo do Mirante do Vale, que tu deu aí, é interessante também, né, se a gente for pensar assim, bom, talvez uma habitação de luxo ou mesmo uma habitação comercial de ontem possa virar uma habitação acessível de hoje. Exatamente. E tu sabe que em 2017 eu fui
quando eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado, eu fui consultar o pessoal do CTBUH, que é o Council on Tall Buildings and Urban Habitat, e eles falaram assim, tipo, eu perguntei o que ele achava do Brasil, dos arranha-céus do Brasil e tal, e o diretor acadêmico lá, o Peng Du, ele falou assim, cara, o Brasil tem uma riqueza enorme de edificações em altura, que estão extremamente mal utilizadas. Então, me alegra ver reportagens que nem saiu ontem no Estadão de estar, essas subutilizações estarem ganhando vida, né, nas cidades, assim, que foi bem nessa corrente que ele falou, olha, primeiro o Brasil tem que resolver os problemas que eles têm, para depois pensar em outras tipologias, né. Mas uma pergunta que tu tinha me feito antes, né, do incorporador que constrói mais, não sei o que, se liberasse a construção, eu tô para te dizer que ele constrói muito mais nas condições atuais de legislação, planos diretores, com esses, digamos, índices serem equivalentes em todas as regiões da cidade, do que houvesse, não vou dizer incentivo, mas índices maiores nas regiões centrais e índices super baixos nas periferias, né? Porque ocorrendo isso, ele ia construir um edifício, claro, o porte ia ser maior, mas um edifício equivaleria, sei lá, 3, 4, né? Por exemplo, os edifícios do centro de Porto Alegre, que tem um potencial construtivo 20 vezes ao terreno. Hoje em dia, a média em Porto Alegre é 1,6. Então, imagina a quantidade de edifícios que tu precisa construir para chegar no potencial dessas edificações da década de 60 no centro de Porto Alegre. Né? Então talvez aí, enfim, não sei se vai precisar de outra tese de mestrado, mas de repente é isso, né? Bom, já que a gente não... Em Porto Alegre, né, que é um exemplo, né, de cidade dessa forma, a gente não consegue fazer edifícios de maior porte, né, a gente é, digamos assim, obrigado a transformar em edifícios menores, né, uma parcela muito maior da cidade, que gera essa taxa de verticalização ou de pessoas morando em apartamentos muito maior em Porto Alegre do que outras cidades. Pode ser. De repente tem uma relação aí. Pode ser. Luiz, conversa tá boa, mas o tempo tá passando e eu já tenho aqui de casa, digamos assim, algumas perguntas que os apoiadores mandaram por WhatsApp e também tem alguns apoiadores ouvindo aí a gravação e vão fazer algumas perguntas. Então, se a gente puder passar para as perguntas, a primeira é que tu escreveu um artigo recentemente sobre Vancouver, né? Tu falou dessa ida recente ao Canadá. Comenta rapidamente, né, o que tem de diferente na verticalização de lá ou de curioso para comentar sobre o caso de Vancouver. Eu diria, assim, de curioso, até uma expressão aqui que eu vou usar, eu acredito que eles não sejam tão cri-cris quanto aos projetos e maneiras diferentes de se pensar, né? Porque essa parte, assim, curiosa eu falo porque são tudo edifícios de vidro assim, e tipologias de vidro, claro, os condicionantes de Vancouver permite isso, que tu vai caminhando na rua, tu vê o que as pessoas estão fazendo dentro de casa, tu fica olhando, né? E aqui no Brasil seria assim, olha, meu Deus do céu. Mas da questão de tipologia, eu acho que Vancouver, por porte de Vancouver, né, que não é uma metrópole gigantesca, eles encontraram uma boa solução, né, de mesclar quem quer ter uma vida padrão do subúrbio, mas morando perto do seu trabalho, do centro da cidade, né, que é essa mistura de townhouses e edifícios altos, né, onde nos edifícios altos eles diluem esses menores apartamentos, né, esses menores apartamentos que variam de estúdio a 3D, mas uma conformação menor, mas para as famílias ainda possui essas townhouses que permitem certa conexão direta com a rua, né? Não é um edifício super afastado da calçada, onde não há interação nenhuma. Achei bem interessante essa mescla, assim, né? Então, no artigo tu comenta que tem edifícios que são residenciais, né? São torres residenciais e na base tem essas casinhas, né? Essas townhouses. E porque aqui no Brasil a gente está acostumado a ver, digamos, um edifício residencial, a gente fala no uso misto com a base comercial, né? A gente chega a ter o oposto em Vancouver, a torre comercial e a base residencial? Não, acho que não. Daí entra a tipologia, que é mais perto da região central. O residencial é sempre a torre. A torre está sempre o residencial. Por vezes, devido à demanda e à necessidade, essas townhouses dão lugar a edifícios meio de 5 pavimentos ali, 4, 5 pavimentos que são de uso de escritórios. Claro, existem os edifícios
edifícios de escritório, por óbvio, mas isso é bem parecido como São Paulo hoje em dia, né? Muitos edifícios em São Paulo estão sendo feitos assim, até determinada altura, por incentivos da prefeitura, né? Tu constrói os edifícios de uma parte de escritórios, assim, na base, para depois os residenciais estar em cima, né? Mas esse oposto residencial embaixo, comercial, eu não encontrei. Vamos lá. Outra pergunta é em relação ao uso residencial em grandes arranha-céus com bases muito largas, né? Porque a pergunta foi no sentido de, bom, a gente precisa de ventilação natural, né, para a maioria dos apartamentos, que a gente está acostumado a abrir a janela e tudo mais, e talvez seja mais fácil acomodar um uso comercial de um escritório, alguma coisa assim, num edifício que tenha base que seja tão larga que não consiga colocar um apartamento, né, que seja, né, por exemplo, se o edifício for a quadra inteira, né, então a pergunta era como que se ocupa essas lajes, né, e se é, né, tanto tecnicamente quanto em distribuição de uso. Sim. Normalmente, quando há esse uso misto, esse mixed use, ou edificação híbrida, que por vezes chamam, as partes inferiores, se o arranha-céu tem esse escalonamento, são de utilização comercial. Realmente, por questões de insolação e até ventilação, que uma laje corporativa permite mais, né? Porque se tu entrar no escritório, tem salas que não possuem janela, né? Da conformação do cliente escolher isso, né? Que até, continuando essa pergunta, acho até engraçado, né? Porque tanto que eu não consegui ver uma morfologia que busca esse sentido, assim, ou são muito poucos que eu não consigo até me lembrar, né? Que existem inúmeros artigos escritos dos olhos da rua, que de determinada altura para cima tu não tem mais a sensação de estar conectado à rua, mas os casos, assim, a grande maioria, as bases são comerciais e as moradias estão privilegiando as vistas e insolação, assim, do que ao contrário, né? Do que ficar mais conectado, da moradia estar mais conectada à rua. Não, perfeito, faz sentido. Então, a próxima pergunta, né, sobre essa relação entre verticalização, densidade e infraestrutura, né? Então, se a gente considera, né, ou entende que a verticalização está de fato gerando densidade e aproveitando ou utilizando infraestruturas urbanas de forma mais intensa, especialmente sistemas de transporte, se tu acha que tem um limite para essa verticalização ou possa comprometer os sistemas urbanos, né, de circulação, abastecimento, e que, né, acho que um comentário adicional meu é também um argumento comum, né, contrário a não só a verticalização, mas ao adensamento de forma geral, né, que vai, digamos assim, comprometer a infraestrutura. Sim, sim. Da questão da mobilidade urbana, o que eu vejo é mais ou menos também esse paradigma que existe, assim, vamos construir, foi liberado construir um centro, vai sair uma torre, aqui, por exemplo, tá o caso de Porto Alegre, vai sair uma torre próxima do centro lá de 50 andares, que não é nada demais, mas para Porto Alegre seria um estrondo. Vai causar congestionamento, vai causar isso, mas, gente, essa torre que está sendo feita lá, ela não precisa ter nem garagem, porque ela tem tudo ao redor dela, né? Ela tem toda a infraestrutura de mobilidade preparada ao redor dela, que é o que muito acontece nessas cidades, como eu trouxe o exemplo desse prédio de Toronto ou em Nova York, que possuem números mínimos de garagem, não vai como lotar o meio de transporte, superlotar as vias com carros e gente saindo e entrando, não. A questão, daí, claro, pode crescer maior o número da pessoa que vai pegar o ônibus embaixo do prédio? Pode, mas daí também entra outras questões daí do aspecto da cidade de suprir a demanda, né, que a gente sabe que é bem escassa, né, mas... A gente está viabilizando esses transportes de massa, né? A gente está viabilizando esse transporte de massa. Esse transporte de massa custa muito mais caro da maneira que ele é hoje da pessoa que está concentrada ali, porque provavelmente a pessoa que está concentrada ela vai fazer tudo ao redor dessa concentração dela. Uma ou outra pessoa, por vezes, sim, vão ir para os, digamos, subúrbios, para as zonas afastadas, mas é uma ou outra, a outra vai ter a necessidade. Hoje em dia é o contrário, a massa está afastada e a massa precisa se deslocar por quilômetros ou por horas para chegar a esses pontos
de concentração de comércio, né? A lógica está invertida, né? E aí sim, custa o meio de transporte acaba custando mais, né? Daí questão de esgoto segue mais ou menos a mesma lógica, claro. Sempre tu vai ter que botar uma quantidade enorme numa pessoa de uma quadra, vai ter essas questões de infraestrutura. Mas ainda assim, estudos demonstram isso, que custa menos, né, do que construir linhas por quilômetros de distância, né, do jeito que é feito hoje. Eu não sei, eu vejo que é um medo que se criou, porque a gente construiu por algumas décadas esse urbanismo denso, assim como outras cidades, mas e hoje está sendo muito discutido da volta desse urbanismo. Só que São Paulo tentou ali, mas está longe de ser o que era, assim. Existe um medo as pessoas querem, mas não querem. É algo meio cultural, não sei. É engraçado pensar. O Kardeman, que é num episódio que a gente conversou aí sobre Rio de Janeiro e verticalização no Rio de Janeiro, ele comentou algo que eu achei super engraçado e curioso, né? Que todo mundo quer replicar Copacabana sem fazer Copacabana. Sim, como é que vai fazer? Que é assim, denso, acessível, com caminhabilidade, uso misto, né? Mas não pode ser que nem Copacabana, né? Então, acho que é uma questão que se repete ainda hoje. Luiz, eu gostei muito do bate-papo, né? Eu acho que verticalização é um tema, né, que como a gente falou aqui, né, ele ainda tem muita discussão, né, e muitos, eu acho, desentendimentos em relação à verticalização, e eu digo assim, não só de alguns conceitos que são percebidos de uma forma, às vezes, equivocada, mas também desentendimentos em relação ao tema em discussão, né? Porque, como a gente colocou aqui, né? Puxa, existem tipos, digamos assim, tipos diferentes de verticalização, né? E alguém pode estar criticando uma coisa, né? E aí outra pessoa criticando ou falando bem de outra coisa, e a conversa, às vezes, parece não encontrar, né? Um meio termo, digamos assim, eu não digo nem um meio, mas um entendimento de conceitos, né? E eu acho que a nossa conversa hoje foi muito boa para tentar chegar a esse entendimento, né? Então, eu queria te deixar aí, né, no finalzinho para tu dar os teus, né, se quiser fazer tuas últimas considerações e qualquer comentário final em relação ao tema que a gente conversou aqui hoje. Não, exatamente como tu falou, principalmente que eu vejo assim, nos outros lugares do mundo também existem seus protestos contra as edificações altas e tal, mas no Brasil se torna algo muito específico. Parece que é um medo de continuar replicando o que foi feito assim nessas últimas décadas, mas a gente tem coisas boas que foram feitas anteriormente e que principalmente na nossa gama de arquitetos a gente gosta, mas parece que existe esse medo de replicar elas de novo. Mas se funcionou, por que a gente não pode olhar os pontos positivos? Claro, ajustarem alguns pontos que eram negativos naquela época para trazer de volta essa verticalização saudável, digamos, para as cidades brasileiras. Porque do jeito que a gente continua construindo essa verticalização hoje no Brasil, cada vez mais vai gerar trânsito, vai gerar gastos excessivos em infraestruturas, por esse espraiamento que ela ocorre, né? Por esse afastamento das pessoas, né? E também esse quebra de paradigma cultural, né? Por que em Toronto ou Londres uma pessoa que possui muito dinheiro, digamos, gosta de morar e pega o metrô, caminha na rua e gosta de morar no centro, nas regiões centrais, e no Brasil, não, ninguém pode chegar perto dela. Também tem esse tipo de paradigma, né? Ou seja, não, eu adoro os papos que vocês estão falando sobre densidade, mas não no meu quintal, né? O meu quintal, ele continua intacto, né? Então, mas é bom esses questionamentos estarem sendo levantados e feitos para a gente romper essa barreira, né? E voltar a olhar com bons olhos uma verticalização aqui no Brasil, né? Que já foi feita, ela existe, que é a principal parte que eu tô, nessa minha pesquisa de doutorado, tô abrangendo, é que ela já foi feita, ela tá aqui e a gente demonstrou muito melhor como do que em outros países que estão fazendo agora.
muito dessa teoria do arranha-céu para o século XXI, ela está muito ligada ao que foi feita, assim, para os novos tempos, assim, ela está muito ligada ao que já foi feito no Brasil na década de 40, 50 e 60. Basta a gente olhar para trás, corrigir algumas coisas e seguir adiante. Muito legal, Luiz. Agradeço a tua participação aqui, acho que foi super proveitoso. Se quiser deixar alguma indicação de livro ou informação de contato ou referências, alguma palavra final? Não, quero agradecer a participação do Caos Planejado, né? Quero cada vez mais poder contribuir assim, com artigos e bate-papos, né? Porque eu acho muito legal trazer esses assuntos quebrando assim, o paradigma da esfera acadêmica, digamos, né? De trocar ideias mais que tá do mercado imobiliário, enfim, outras visões, né? O que eu busco e tento demonstrar isso nos projetos que eu faço no escritório, sempre tento buscar uma maneira de desmistificar esse aspecto negativo, trazendo aspectos positivos, né, para essa verticalização, assim, mostrando, olha, gente, tem caminhos para seguir, não ficar só criticando, né? E indicações, entrar no site do CTBUH, ctbuh.org, lá existem inúmeras pesquisas sobre verticalização, sobre arranha-céus que estão sendo feitos mundo afora, com conceitos vernaculares ou não, palavras vernaculares, meio que não casa com arranha-céu, mas estão feitos, tipologias de madeiras de arranha-céus. Lá é um excelente instrumento, né, para encontrar essas pesquisas mais recentes, né, que abrangem esse aspecto mais global do arranha-céu. Mas é isso, muito obrigado pelo convite e esse bate-papo poderia se estender por horas, né? Com certeza. Luiz, mais uma vez, obrigado pela participação e espero que os ouvintes aí tenham gostado também. Um grande abraço. Nesse episódio, conversamos com Luiz Henrique Bueno Villanova. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos, descontos em cursos e eventos, sorteios e mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.